Shalom Haverim, Shalom Ahim, cá estamos mais uma vez, hoje inaugurando um novo projeto chamado Trajetória, né? Onde teremos em todo primeiro domingo do mês um convidado especial que irá estar contando a trajetória de sua vida, né? Até chegar a Techuvá, até os dias de hoje, né? O que aconteceu com ele. Isso surgiu de uma ideia, conversando com algumas irmãs, né, que estão saindo agora de Bavel, e elas queriam saber, mas o que eu faço, o que eu não faço, por onde eu vou, por onde eu não vou, né? E aí surgiu a ideia, então, quem sabe, entrevistando pessoas, né, que passaram por todo esse processo, hoje estão caminhando na estrada estreita, poderíamos estar passando para muita gente, né, que está saindo de Bavel e que talvez nem contato conosco ainda tenha, mas que estejam buscando, né, alternativas, né, estejam buscando formas de seguir em frente, de seguir fazendo a vontade, né, do nosso eterno Hu, Yahu, permanecendo em sua Torá, né, permanecendo em todos os escritos, permanecendo na obediência, né, para que possa realmente pertencer ao povo, né, de Ashurum, e assim, no final, adquirirem a tão almejada salvação. Então, deu-se início ao projeto, de um dia para o outro, e não me passou ninguém pela cabeça, assim, né, logo de cara, que eu acharia que seria importantíssimo abrirmos esse programa, né? Fazemos o Trajetória número 1, né? Sua vida, seu testemunho, do que com o meu, como falaria lá o Roberto Carlos, né? Meu irmão Erasmo Carlos, né? Mas aqui eu diria meu Arri, Marcos Grano. Já está aí, Arri? Shalom. Um grande abraço, meu irmão. Quanto tempo que eu não o vejo na telinha. É um jejum. Um jejum de telinha, né? Mas Shabbat Shalom, antes de mais nada, né? Shabbat Shalom. Acabamos de entrar no último Shabbat. É o 29º dia desta lunação quinta, né? Isso, né? Teremos 30 dias e muito bom, né? Muito bom. Muito bom poder ter um relógio que não falha. É... Então, meu irmão, eu pensei logo em convidá-lo, né? Porque nós temos uma certa amizade há algum tempo e eu creio que, é claro, como todo mundo, nós temos diferenças em algumas coisas, ninguém é igual, né? Mas eu creio que nós tenhamos assim muito mais em comum do que em comum do que em incomum, né? Então isso nos deixa, vamos dizer assim, mais tranquilos para trabalhar, né? Porque aquilo que para você de repente é diferente do que para mim, realmente não me afeta porque nós estamos num caminho onde nós não sabemos onde vai dar ao certo e pode ser que amanhã, né, um de nós esteja visualizando uma outra coisa, assim como você me fez visualizar o calendário e outras coisitas más, né? É... Nós estamos abertos à verdade, então o que importa é a verdade, não o que você pensa ou o que eu pense, né? Mas sim aquilo que o Eterno quer que nós realmente pensemos, né? E realmente cremos. E eu sei que você é uma pessoa como eu, que está aberto à verdade. Não importa se essa verdade te choque, te magoe, te faça ter que andar de ponta cabeça, né? Não importa. O que importa é fazer a vontade do Eterno. Então, por todos esses motivos, e é claro, pela nossa enorme amizade e pela nossa enorme irmandade, né? Que embora muita gente perguntou, vocês brigaram? Eu falei, não. Eu falei, Marcos, a gente conversa todo dia. Eu falei, nós simplesmente demos um tempo, sei lá, nem sei porquê, o pai que sabe o que faz, né? Então, estamos aqui, eu estou muito feliz de tê-lo aqui comigo de novo, né? De estarmos juntos. É uma satisfação imensa vê-lo aí no quadradinho. E
eu gostaria então de dar início, né, mais esse programa, né, dizendo que todo primeiro mês, todo primeiro domingo do mês nós vamos ter um convidado, né, será um programa mensal e não semanal, abrindo hoje com o nosso irmão, o Arri Marcos Grano, né, que eu tenho aqui no coração. E gostaria então de deixá-lo muito livre, né, Marcos? Nós vamos aqui estar batendo um papo, não é um programa de frente para Gabi, não, né? É um programa é um programa livre, um programa onde eu quero realmente deixar as pessoas tranquilas para que possam contar a sua trajetória, né? Desde, vamos dizer, Babel até chegar, né? De que forma foi cada um, porque cada um vem de um canto, então cada um tem sua forma de chegar lá, né? E para que as pessoas que estejam assistindo, né, para as pessoas que tenham contato com esses vídeos, com essas nossas transmissões, elas possam se encaixar de alguma forma, né, se não com a sua história, com a história do próximo ou do outro, de repente ter assim, vamos dizer, sabe, uma torinha de apoio ali para boiar mais um pouco naquele oceano de interrogações, né? Então é importantíssimo isso, né? E estamos aqui hoje, então, nosso programa piloto, né? E eu gostaria, Marcos, que você começasse se apresentando, né? Quem é o Marcos Grano, né? Tem muita gente que fala, mas quem é o Marcos Grano? Eu digo, Marcos Grano é uma pessoa incrível, Marcos Grano, mas eu gostaria de ouvir de você, né? Quem é o Marcos Grano? Porque ninguém conhece melhor o Marcos Grano que o próprio Marcos Grano, né? Então, por favor, meu irmão, a palavra é contigo. Ok. Então, uma shalom especial, né, Sérgio? Uma shalom para quem está nos assistindo agora e quem vai nos assistir depois, através do YouTube ou pela página, né? Meu nome é Marcos Grano. Já sou assim meio conhecido, sim, aí nos meios Facebook da vida, né? A gente está aí sempre participando dos grupos, né? De alguma forma aprendendo, de alguma forma ensinando. Então a gente vai aprendendo, ensinando e vamos nos construindo assim. E falar assim de trajetória, né? Eu praticamente nasci, né, dentro do berço evangélico, né, de uma igreja, né, como a maioria. Nós nascemos, né, ou católico, né, ou protestante, ou espíritas, né, mas nós saímos dali porque nossos pais, de alguma forma, sempre foram alguma coisa. Então, eu não sou diferente. Os meus pais eram adventista da promessa, né? Então, dentro dessa linha dos adventismos, seria o adventismo pentecostal, né? Algo mais ou menos assim, seria mais fácil de traduzir, uma vez que o adventista do sétimo dia, ele tem um pouco de restrição, é mais tradicional em relação a essas manifestações, né, que é praticado no meio religioso, com o nome de Igreja Pentecostal. Sérgio, o som tá muito baixo aí? Como é que tá? Vamos ver o pessoal aí que tá ouvindo aí, se tiver algum... A gente tenta aumentar o som, tá ok? Tá, na verdade eu estou te ouvindo perfeitamente, embora, como eu te disse, não com o som de sempre, está mais agudo, parece, mas está dando para ouvir perfeitamente o que você está dizendo, tá? Ok, perfeito, perfeito. Então, nasci num, nasci num berço evangélico, né? Como eu já falei, meus pais. E o que o Sérgio falou agora há pouco é uma coisa assim que todos têm esse problema de querer sair ou mudar ou querer aprender alguma coisa a mais que não se consegue aprender dentro do sistema que está moldado aí dentro das religiões, né? Então o que tem acontecido é que quando você não consegue aprender mais dentro do sistema, acaba que você acaba aprendendo fora do sistema, né? E esse aprendizado fora do sistema nos revela uma coisa assim grandiosa, né? Uma coisa assim muito importante, que é o fato de que dentro do sistema religioso você não aprenderia jamais essas coisas que você começa a aprender
quando você tenta sair desse sistema, ou seja, buscar as raízes verdadeiramente, o que é realmente o relacionamento perfeito com o Criador de todas as coisas, né? E de repente você está dentro do sistema religioso e você pensa que está lá servindo verdadeiramente ao Elohim, e quando você começa a meditar de verdade, voltar no que eram os apóstolos, o que eram os profetas, né? Aí você começa a ver algumas diferenças, e aí essas diferenças te levam a questionar. E aí sim, mas as pessoas querem de uma certa forma mudar, né? Querem sair do sistema religioso, mas querem saber para onde ir, não é isso? O que fazer, como fazer? Bom, quanto a isso aí, né? Eu nasci no berço evangélico, então eu não tive aprendizado de Torá, os mandamentos do Criador, as leis do Criador, como realmente era para ser ensinado aos filhos de Israel, né? Os israelitas, eles desde criança, eles aprendiam, os pais ensinavam eles desde criança, quando eles atingiam a idade de 12 anos, aí eles já passavam, sabe, a ter uma, sabe, receber uma porção maior das escrituras, de forma que eles eram criados, instruídos desde criança dentro do padrão religioso, ou dentro do sistema, né, que era imposto para os israelitas, como nação, como povo. Agora nós, né, que estamos saindo de Babel, querendo sair de Babel, então é complicado, porque cada religião ensinou, moldou, né? Deu assim, cada um que vem lá com seus traços, vem com tudo aquilo que aprendeu, e de certa forma acaba querendo moldar isso, né? Dentro da Torá, dentro dos profetas, né? E isso é muito complicado, porque aí aparecem essas diferenças que existem no meio dos netzarinhos, israelitas, né? E por aí vai se vê grupos diferentes aí, porque um acredita numa coisa, outro acredita em outro, né? Então, de fato, quando a pessoa quer sair, é muito difícil saber onde está a verdade, realmente, onde é que a verdade está, para que eu possa segui-la assim, sem ter dúvidas. Ah, mas a verdade do Sérgio não é a mesma verdade que eu pratico. Ah, mas a verdade do fulano de tal é diferente da verdade que eu pratico. Mas todos defendem que são os donos da verdade. Agora, incrível, né? Eu vou entrar já já na minha trajetória, eu estou só colocando essa situação, que é a situação que eu vivia muito pouco tempo atrás, que os ensinamentos que eu tive de Torá era um pouco, era assim, vago, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele está moldado dentro do sistema religioso que está aí, né? Eu era praticante de uma religião chamada Adventista, Adventista da Promessa, e o que eu aprendo hoje fora das religiões, através da leitura da Torá, através do Facebook, dos debates, dos grupos que a gente participa, a gente vai descobrindo coisas novas. Cada dia a gente descobre. Aquilo que você tinha como uma verdade há 10 dias atrás, como o Sérgio falou, de repente hoje já não é mais tão verdadeiro assim, porque apareceu uma verdade mais verdadeira. Mas é assim. E quando você começa a meditar na Torá, como diz o salmista lá, né? De dia e de noite, então você começa sabe, a fazer parte da Torá, porque a Torá passa a fazer parte da tua vida. Então aí você começa a fazer parte de uma nação que vive a Torá. Se você está vivendo a Torá, você está enxertada numa nação que vive a Torá. Bom, Marco Aurélio Grano, esse é o meu nome, Marcos Aurélio Grano. 55 anos completo. Desses 55, pelo menos assim, uns 40 anos aí, adventista, né? Colocando assim, porque teve adolescência que eu não sei para onde eu fui. Mas eu saí da igreja dos meus pais, né? E depois de muitos anos eu voltei. Quando eu, não que eu fui para outra religião, na verdade eu não fui para religião nenhuma. Fui trabalhar, fui viver, né? E não estava muito preocupado com religião, mas sabia aquelas coisas que eu podia fazer e que eu não podia.
É aquela sementinha que foi plantado lá quando eu criança, ainda aquilo prevaleceu ainda, mesmo quando eu virei um filho pródigo, né? Fui para o mundo, sabe? Então, mas o retorno sabe, esse retorno que é a coisa assim que a gente tem que valorizar, porque quando retornamos, né? Então encontramos a base, a casa, tudo estabelecido novamente, né? Então, viver essa vida de quem pratica a Torá, que tenta praticar a justiça da Torá, ela faz você ser um cidadão, é, dentro do cidadão estabelecido, dentro da nação estabelecida por Elohim, uma nação Kadosh, né? Então, quando você está praticando a Torá, é porque você está praticando a constituição da nação que Elohim determinou, estabeleceu para ser o seu povo. Isso é a coisa mais importante, né? Sérgio, é difícil falar de 55 anos aí, então é melhor você fazer perguntas, tá ok? Bom, pelo que nós vimos aí pela abertura, vai ser bastante interessante a história, né? Porque já foi bastante interessante até aqui, né? Nós vemos que realmente cada pessoa segue um rumo, segue um caminho, tem uma vida, tem tudo depende, né? De onde nasceu, os pais, a mãe, a família, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta específica, né? Que nós estávamos conversando ontem, eu nem sei que a gente conversa todo dia. Você estava me contando de alguns costumes, né, que vinham de sua avó. Eu acho que isso seria bacana você colocar aí para nós, né, que é uma coisa que você nem sabia do que se tratava e que hoje você enxerga e percebe por quê, né? Pode ser? É, realmente assim, Sérgio, nós tinha alguns costumes dentro da minha família, quando eu era menino, pequeno mesmo, assim, eu não compreendia isso muito bem. Depois eu saí, né, para trabalhar e cuidar da minha vida, né, e depois. Mas assim, esses costumes eram coisas assim, por exemplo, eu fui ensinado desde criança, por exemplo, sangue não podia nem, sabe, se alimentar de sangue era a pior heresia que podia existir, a primeira coisa. Então, é, animais, por exemplo, né, carne de porco, isso aí, desde criança a gente sabe, aquilo era afrontar o Criador quando se falava em alimentar com aquilo. Agora, por exemplo, dentro dos animais, né, que a gente chama de kosher ou kasher, né? Então, por exemplo, quando a gente visitar alguma pessoa vamos dizer, eles iam matar frango, que naquela época lá você não tinha esse negócio nas fazendas, nos sítios, né? Não tinha esse negócio de ir no açougue pegar o negócio abatidinho, embaladinho, não. Você pegava o bichinho lá e tinha que sacrificar o bicho, tinha que tirar a vida dele, preparar ele, limpar e tal. Aí, o que acontece é que a forma com que era morto o animal, por exemplo, se eles puxassem o pescoço do frango e quebrassem, como eu vi muitas vezes fazer, eu não comia daquilo lá. Então, era uma prática, por exemplo, que a gente tinha isso, essa formação desde criança que não comia. Se chegasse num lugar, a gente visse isso, a gente já saía de banda, assim. Então, são costumes, são vários costumes, mas esse, assim, era uma coisa, assim, muito interessante. Então, a gente cuidava, se separasse o sangue, se matasse, separasse o sangue numa vasilha e levasse isso para a cozinha, a gente já saía correndo também, entende? Então, eram costumes que a gente aprendeu dos nossos pais que hoje a gente vê que é preceitos da Torá, né? Então, eu guardava o sábado gregoriano, né? Esse sábado das semanas aí, mas eu tinha que isso como uma coisa mais certa do mundo. Então foram muitos anos da minha vida guardando esse sábado gregoriano. E hoje não, hoje aquela verdade do sábado gregoriano já não é, ela não me satisfaz mais, porque apareceu o Shabat de Elohim dentro realmente da Torá, e ele é os meses, né? Eles não pode ser um mês gregoriano como é colocado esse calendário aí, mais um calendário lunisolar, é o calendário onde a Lua e o Sol trabalham em prol também, né, de te dar exatamente o controle do tempo, das estações, dos anos, né? Então a Lua, por exemplo, ela tem
inúmeras fases diferentes. Então, se você olhar a Lua em um certo momento, você vai olhar para aquela lá, você pode marcar o dia da Lua. Se aquele lá for o dia 15 da Lua, no outro dia 15 ela vai estar do mesmo jeito. Né? Então, é uma coisa assim perfeita. Mas é coisa que foi desprezada, deixado, né? Então, mas isso também não vem do berço da minha família, né? A questão do calendário recentemente, né? Há menos de um ano e meio, mais ou menos, que eu tenho buscado a conhecer e a praticar o calendário de Elohim, que é o calendário lunisolar. Agora, de um ano praticamente para cá, que eu tenho celebrado, né? Mas, voltando um pouquinho, Sérgio, esses costumes, eles, eles apareciam na nossa vida, por exemplo, as pessoas faziam aquilo com muita naturalidade. Por exemplo, né, quando ia matar o frango, destroncar, puxar o pescoço do frango e quebrar o pescoço dele, né? Então, quer dizer, a gente às vezes questionava, escuta, mas vocês praticam isso assim? Não, isso não tem nada. Quer dizer, não tinha preceitos, né? E quanto que para nós aquilo era realmente uma coisa assim, que se não fosse daquele jeito, era abominável. Né? Então, essas coisas assim, os funerais também, né? Esse negócio da banha de defunto, essas coisas aí, isso também tinha, tem, né? Eu via muito isso quando era criança na minha família, então são coisas assim que a gente hoje sabe da onde veio isso, né? Da onde o meu avô, que era o pai da minha mãe, ele era judeu, né? Mas o que ele transmitia para minha mãe, que minha mãe acabou transmitindo para nós, era que era uma necessidade muito grande de esconder a nacionalidade, né? Por causa que ele viveu bem na época do Holocausto, né? Ele viu tudo isso, né? Então são coisas assim que eles mesmos tentavam, através da mudança de nome, através de esconder identidade, até muitas práticas que se tinha no meio israelita judaico, elas foram deixadas, não foram praticadas justamente para evitar que se fossem identificados e assim fossem tidos como pessoas que recebeu o tratamento, né, durante a Santa Inquisição, durante a Idade Média, né? Então, essas coisas fez com que hoje, né, a maioria dos nossos irmãos, né, que vieram da nossa linhagem de Israel estão perdidos em todas as religiões, em todos os países, em todos os povos, em todas as línguas, e têm uma certa dificuldade para se achar, se descobrir, saber, né, conhecer as suas raízes. E aí, por conseguinte, Sérgio, quando você começa a entender de onde você realmente veio, então de repente você sente até vontade de voltar, a querer conhecer, a praticar as coisas que os teus antepassados praticaram. E aí você começa a entender onde você está, a situação em que se encontra, o sistema religioso que está aí hoje. Porque foi criado esse sistema religioso e os nossos antepassados foram moldados nesse sistema religioso justamente para se protegerem, alguns para se protegerem, como de fato foi, porque se não fizesse assim, o risco de perder a vida era muito grande. E durante a Idade Média, né, isso foi tão violento que muitos foram mortos, né, torturados, né, de maneiras cruéis, porque não adotaram esse sistema religioso que está hoje no mundo aí. Um sistema que ainda até hoje ainda mostra essa antipatia, né, aos descendentes de Israel. Então todas essas coisas, né, foram perdidas no tempo, justamente para se ter um pouco de tranquilidade a mais, porque um tempo é de perseguição, tortura e morte no tempo da Idade Média, no tempo da Santa Inquisição, e depois ainda por final ainda vem o Holocausto, e ainda nos nossos dias hoje a gente percebe o antissemitismo que existe dentro da própria religião, né? O sistema religioso, eles de certa forma têm essa aversão às coisas que ligam os descendentes de Israel, os filhos de Israel, a sua verdadeira relação com Elohim, que é através da Torá. Então, isso é uma coisa que fica patente a cada dia e nós hoje percebemos, quando nós vamos trabalhar nos grupos de trabalho aí, essa questão de que a identidade de um povo que se relacionava com o Elohim, ela foi perdida porque
essa forma de se relacionar com Elohim foi transformada num sistema religioso. E quando você tenta resgatar aquilo que foi estabelecido, então você tropeça, você encontra as dificuldades grandes que está colocada no mesmo sistema que um dia foi moldado justamente para isso. O sistema um dia foi totalmente moldado para que a identidade do povo que realmente se relaciona com Elohim, ela ia estar diluída, perdida no meio das religiões. Mas quando você começa a querer sair do sistema religioso de Babel, como você disse, é porque você está tentando se desprender daquele sistema que foi criado, moldado, justamente para te cativar lá dentro, para você não perceber e não conseguir voltar àquelas veredas, voltar a se relacionar realmente com o Elohim verdadeiro, que é o Elohim de Israel. Então, esses costumes que nós tínhamos, que vêm de geração em geração, nos dá pelo menos assim uma leve lembrança, né? Olha, mas isso, por que nós tínhamos? Assim como tem povos nômades, né? Que tem culturas nômades até hoje, que tem modos e costumes de vida também faz com que eles sejam identificados como um povo. Eu cito aqui, por exemplo, o cigano, né? Ah, você consegue identificar um cigano por causa dos modos e costumes. Ah, é uma tenda, ele mora numa tenda, ele se veste assim, ele se comporta assim. Então você consegue identificar e falar, não, mas esse aí é um cigano. Mas se você quer praticar as coisas que os nossos antepassados praticavam quando estavam diante de Elohim, então você vai praticar isso fazendo o que certamente aquilo que Elohim determinou para que você fizesse e fizesse parte do seu povo, ou identificasse, olha, minha identidade é essa, porque eu pratico as coisas de Elohim, então eu sou pertencente ao povo de Elohim. Isso são coisas que você só aprende e retorna fora do sistema religioso. Você não consegue buscar isso dentro do sistema religioso e trazer e falar, não, é aqui que é o caminho que nos conduz realmente ao eterno. Porque esse caminho que está ali, a todo o sistema religioso que foi moldado e montado, só teve uma finalidade. E essa finalidade é justamente fazer com que você não conheça verdadeiramente o Elohim de Israel. Contigo. Perfeito, irmão. É uma aula aí, né, irmão? Vamos fazer o seguinte, irmão. Você estava contando, né, no início, que você participou da Adventista da Promessa, né? E que aí você agora colocou toda essa questão do povo Yashurum, né? Que você já tinha na família, quer dizer, porque é descendência, né? Eu gostaria que você agora voltasse, né, aos tempos de Adventista da Promessa, né, e fosse contando como isso foi evoluindo, né, ao ponto de você chegar no momento e dizer, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Pode É, ser? então tá, vamos lá. Ó, hoje quem me conhece aí, Sérgio, todas as pessoas que me conhecem, me vê assim como uma pessoa assim, olha, eu consigo ter assim uma desenvoltura para falar, para me manifestar, né? Eu consigo participar de um trabalho desse aqui tranquilamente. Só que durante os mais de 30 anos que eu pertencia ao sistema religioso, eu era uma pessoa calada, uma pessoa que não participava diretamente de nada. Às vezes queriam me colocar como professor, tal, mas o professor que lê um negócio que já está escrito e não pode mudar uma vírgula não é professor, né? Então, nunca consegui ser nada. É, nunca consegui nada. Por quê? É porque quando você está dentro de um sistema e você não está assim de pleno acordo com ele, o que que acontece? Você mesmo que você fique calado, mas você tenta não participar de certas coisas, tenta não, sabe? Então isso fez com que eu ficasse anos e anos e anos dentro do sistema sem fazer parte do sistema.
Então, quando eu saí de lá, alguém começou a me conhecer. Eu começo a me manifestar, porque aqui eu não vou ter que me reportar ao sistema religioso. Eu não preciso me reportar ao sistema religioso para eu fazer esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Eu não preciso me reportar ao sistema religioso. Isso faz a diferença, mas todo o período que eu vivi lá era, sabe, hoje eu olho, mas vamos fazer a Santa Ceia. Pois é, hoje eu tenho uma visão completamente diferente. Mas o que que acontecia com o Marcos Grano lá dentro de Adventismo? Ele ia lá no dia de Santa Ceia, fazia Santa Ceia como todo mundo fazia e pronto. Hoje é diferente. Mas naquela época eu fazia e fui batizado também lá em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, desse jeito, né? Hoje eu tenho outra visão, né, em relação a isso. Mas eu venho dessa Babel, eu venho do sistema religioso, eu venho. Agora, mas o que tem diferença de um sistema e outro, né? Mas um tenta guardar alguns mandamentos, né? E outro não guarda nada, né? Tem uns lá que tem igrejas aí que diz que é uma afronta falar em mandamentos, né? Aqui é proibido proibir, eles falam, né? Mas já tem algumas que já é um pouco mais reservada. E eu acredito que essas que têm um pouco mais de reserva, que essas que procura de certa forma guardar os mandamentos, e aí eu vou citar realmente os adventistas, né? Tem alguns batistas do sétimo dia, e tem algumas religiões que procuram guardar o sábado, mesmo que seja o gregoriano, mesmo que seja esse sábado semanal gregoriano, da grade gregoriana, não importa, o importa é que esses estão buscando, pelo menos quando eles tentam relacionar o Shabat da Bíblia, o sábado, eles tentam colocar aquele sábado gregoriano e tem uma semelhança muito grande. Já outros não. Está escrito sábado, mas eles dizem que é o domingo. Então, esses é diferente. Então, em relação a esses, né, que de certa forma procuram guardar o sábado, né, ou fazem menção do sábado como sendo um sinal do Elohim de Israel com o seu povo, então, como um sinal de identidade, então isso já é uma coisa assim grandiosa. E nesse sentido, né, eu até falo dos meus irmãos adventistas, né, posso dizer isso com muita segurança, porque eles têm essa vocação, né, de procurar guardar os mandamentos, apesar de que eles fazem desta forma muito limitada, não fazem isso por uma observação plena da Torá, né? Que se fosse uma observação plena da Torá seria bem diferente. Opa, a galera assustou com esse. Então, assim, os adventistas eles estão muito próximos, né, do povo de Elohim, porque eles têm essa vocação para, pelo menos para o sábado, a vocação para os alimentos não kosher, né, evitar os alimentos que está proibido pela Torá, por exemplo, alimentação com carne de porco, peixe de couro e algumas aves e répteis e tal. Então os adventistas têm um zelo muito grande por isso aí, e isso já é um grande sinal, porque isso é um preceito da Torá, e isso faz com que o povo seja já separado dos outros povos, das outras nações, só pelo fato de procurar guardar o sábado e procurar se manter limpo, né, separado por causa da alimentação. Então, em relação a isso, eu vim do meio assim que eu olho para trás assim e falo, olha, eu tenho muitos irmãos lá, gostaria imensamente, né? E aqui atualizou o vírus. Então, em função de tudo isso, a minha história ela está dentro de algo que não era muito conflitante com aquilo que o berço, né, dos meus antepassados já vinham passando para seus descendentes, né, em relação a alguns mandamentos, né, que eram realmente importantes. A questão do sábado era uma coisa assim, quando se aproximava o sábado, era uma coisa importante, assim, era um acontecimento quando eu era criança. Agora, quando falava no tal do domingo, eu tinha arrepio, porque, sabe? Então, essas coisas vêm do berço e as pessoas que foram criadas, por exemplo, em igrejas que observam o domingo, então hoje tem um pouquinho mais de dificuldade para ir para a Torá, para migrar para dentro da Torá por causa disso. Os adventistas têm um pouquinho mais de facilidade porque já tem essa vocação, né, para observar os mandamentos, observar preceitos, né? Então, para os adventistas é mais tranquilo, digamos assim, essa passagem da sair do sistema religioso para se transformar numa pessoa que cumpre a constituição do povo Yashurum, do povo Israel, que é a Torá. Já o pessoal de outras religiões, principalmente que guarda o domingo, já tem outra distância, porque eles não praticam, né, a alimentação kasher,
Então aí não tem como imundo, não tem como impuro. Então o que acontece? É um caminho muito, muito mais longo. Então, aquelas pessoas que têm o zelo já pela Torá, esse zelo pelo sábado, pela alimentação, então esses têm, vamos dizer, uma facilidade muito grande para aceitar realmente viver como uma pessoa que faz parte do reino sacerdotal da nação Kadosh, o reino de Elohim. Sérgio, contigo aí. Perfeito. Bom, você também citou, né, no início, né, da sua história, que quando você chegou aos seus 14, 15 anos, parece, né? Você começou a trabalhar e tal, então você acabou deixando meio que de lado esse lado espiritual, o lado religioso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso É, para nós. quando eu tinha até mais ou menos os 14 anos, eu vivia assim praticamente bem na casa dos meus pais mesmo, né? Porque vivia em sítio, trabalhava, e estudava em escola, era uma escola agrícola praticamente que tinha lá, né? Então a gente estudava lá, mas quando terminava o ciclo da escola, a gente tinha que migrar para a cidade para dar continuidade. Então nessa aí você vai ou mora na casa de um parente, ou mora sabe? Então isso aconteceu. Então eu coloco assim que dos meus 15 anos, vamos colocar assim, até os 23 anos, eu fiquei bem, bem afastado mesmo. Não que eu vivi no mundão aí, né? Que foi um período que, inclusive, nesse período eu me casei e tal. Mas foi um período assim que não era importante, né? Eu não julgava importante cuidar dessa questão da religiosidade, de ter. Eu estava muito na minha, muito tranquilo, né? Jovem, né? Tranquilo. Mas depois dos 23 anos eu comecei, sabe, a sentir aquela necessidade, né? Porque as coisas que eu tinha no mundo, eu tinha um emprego que eu julgava que era um emprego bom, trabalhava, tinha lá minha renda, né? Mas aquilo não me satisfazia. Então eu precisava voltar e aí eu comecei a sentir os desejos, comecei sabe, a buscar com a minha mãe que morava no Paraná e nessa época eu já estava morando no Rio Grande do Sul, buscar com a minha mãe alguma, sabe onde tinha uma igreja, daquela igreja que eu era quando eu participava quando eu era jovem e tal. E aí ela acabou ela mesma falando, ó, tem uma igreja lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Então aí eu comecei a ir lá nessa igreja e sabe, então as coisas começaram de novo. Eu voltei a frequentar a igreja, o sistema religioso, e foi assim até uns 3 anos atrás, não, 3 não, uns 4 anos atrás. De 4 anos atrás para cá eu não tenho frequentado mais templos, né? A gente tem procurado é, cultuar nas casas, né? Mas eu em templo, eu mais de 4 anos que eu não, assim, frequentar templos não. Só mesmo dessa forma que nós estamos aqui, ou então na casa das pessoas. Então a gente faz reuniões assim, mas para fazer estudos da Torá. Agora templo já não temos mais interesse em frequentar templo, ok? Pode perguntar que nós estamos aí. Ótimo. Bom, então como você disse, aí você se casou, você começou a trabalhar, você, enfim, você começou a sentir um vazio, né? Faltava alguma coisa dentro de você. Esse vazio eu conheço. E talvez não da mesma forma, né? Mas eu sei do que você disse. E aí, como é que foi, né? Como é que você começou a retornar, né? Vamos dizer assim, para a palavra, a buscar, né? O eterno, enfim, como é que foi esse retorno? Para onde você foi? Você foi para uma religião? Você foi direto para a palavra? Como que foi isso? Assim, Sérgio, quando eu senti essa necessidade sabe, de buscar algo um pouquinho mais, assim, esse relacionamento com o Criador, então eu fiz isso nas madrugadas. É uma história assim. Eu sempre eu deitava no mesmo horário que todo mundo deitava, só que quando dava 2h30, 3 horas da manhã, eu levantava, pegava lá as escrituras e estudava, 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 estudava.
Então esse horário, assim, para mim era como se as letras saltassem de dentro das escrituras, né, e entrassem no meu pensamento, no meu coração. Então, por causa disso, Sérgio, eu comecei a ter problemas graves, né, sério por causa disso. E o primeiro problema foi de ordem familiar. E eu não vou citar muita coisa em relação a isso, mas de ordem familiar. Por quê? Porque eu comecei a meditar para aprender. Eu não estava lendo por ler, mas lendo para aprender. Então, e justamente o que eu gostava de ler era a Torá. Lá dos meus 23 anos de idade, que eu venho nas madrugadas lendo a Torá. Aí o que acontece? O meu casamento virou um vinagre por causa disso. Virou um vinagre. E eu não podia. é, eu via as coisas que aconteciam na igreja, na comunidade, e eu não podia fazer nada. Né? Porque se eu chegasse lá e, como muitas vezes eu, ó, isso aí não pode ser assim, né? Isso aí está errado, né? Então eu fui obrigado, em nome da ordem, né? Em nome sabe, da comunidade, ficar quietinho, né? Então eu convivi no sistema religioso, estudando. Eles passavam um estudo, né? A, a revistinha semanal. Mas eu estudava, era a Torá e os profetas, eu, sabe, era, era de madrugada mesmo. Então, 2 horas que eu estudava de manhã, né, durante a madrugada, equivalia a 4, 5 horas que eu estudasse de dia, porque a concentração é outra, né? Você tem sempre algum ruído, você tem sempre alguma interferência. E quando é de madrugada, não, é o silêncio, é você, então você se concentra naquilo, então você busca fazer abstração, busca entendimento, né? Se você consegue juntar os entendimentos, você consegue entender os raciocínios, a forma com que os profetas, Navim, eles escreveram, então você começa a fazer parte da mente de quem escreveu, de como foi que ele redigiu aquilo, em que situação, então todas as coisas são importantes. E aí, Sérgio, você chega na situação tal que você consegue relacionar o que aconteceu com o povo na antiguidade, a reação que Elohim teve com a atitude do povo na antiguidade, e você vê o povo praticando hoje a mesma coisa e acha que o Elohim não vai ter as mesmas, sabe, as mesmas atitudes, as mesmas ações, e eu acredito que não é assim, que é para que, se um dia aconteceu e e agora vamos fazer a mesma coisa, não vai acontecer. Não é assim. Então eu acredito que muitas coisas estão aí prestes a acontecer, porque o cálice, né, o cálice da iniquidade já está transbordando, Sérgio. Então você vê nações aí legalizando as coisas que a Torá condena assim com muita veemência, coisas que a Torá proíbe assim, sabe, mostrando o caráter, né, do Elohim de Israel em relação a essas coisas que o mundo pratica. E hoje nós vemos nações é, legalizando aquilo que a Torá condena com muita veemência. Então isso leva a toda a nação a ser uma nação transgressora. E aí o que acontece é a mesma coisa que aconteceu. Se os israelitas, povo eleito, povo escolhido, sofreram as consequências da transgressão, de desviarem, né, da Constituição, que é a Torá, e receberam severa punição, e hoje nós estamos espalhados entre as nações, justamente porque os nossos antepassados não tiveram o cuidado de observar todos os mandamentos, todos os preceitos que foram ordenados para que eles andassem, para que eles cumprissem, para eles serem consolidados como povo de Elohim. Mas como você mesmo fala, Sérgio, às vezes a gente fica meditando e fala, tá, mas tudo está nos planos, né? É, tudo está nos planos, mas eu posso conduzir de uma forma e posso conduzir de outra forma também. Quando a nação de Israel foi dividida lá em dois reinos, o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul tentou formar um exército de quase 180 mil homens para ir lá no Reino do Norte, prender o Jeroboão e trazer o povo de volta. E o que o Elohim falou? Ó, oh, não faça isso, porque isso aí foi eu quem fez. Então, quando
Elohim entregou na mão de Jeroboão as 10 tribos, sabendo que elas iam ser espalhadas por todos os povos, línguas e nações. E ele sabia tranquilamente que hoje em todos os povos, línguas e nações tem aqueles israelitas que ele mesmo espalhou porque foram desobedientes, foram transgressores, e essa é a tal punição. Mas se a punição e o corte deles vai trazer aquilo que o apóstolo Shaul falou, né? Vai trazer a alegria do mundo, a salvação ao mundo, é porque as raízes hebraicas, as raízes dos israelitas está implantado em todo o mundo, em todos os povos, em todas as línguas, em todas as nações. Por isso que todos os povos, línguas e nações estão suscetíveis, né, de voltarem a cumprir a Torá, fazer parte do reino Yashurum. Por quê? Porque são descendentes de israelitas também. Né? Contigo aí, Sérgio. Ótimo. Então, e aí você falou agora sobre os seus 24, 25, 30 anos, né? Hoje, como você iniciou dizendo, você está com 55, né? É, Então, é óbvio, né? Mesmo uma pessoa que nunca pegue na Torá, que ela viva 55 anos, dentro daquilo que ela vive, né, ela acaba adquirindo experiência, né? Então, antes de eu lhe fazer essa pergunta, né, existe um Haverim que me pediu aqui pelo Face. O nome dele é Reinaldo Pinto da Silva. Ele diz o seguinte, né? Ele pergunta a você, Marcos, tá? Deixa eu pôr o sim. óculos, que eu sem óculos. Ele diz o seguinte: todo o antigo, ele chama de Antigo Testamento, né? Ou como é chamado no meio judaico, Torá, as profecias todas, não apontam para o Messias. Essa prática é chamada de sufocado, que você estava falando naquela hora, aquela questão de quebrar o pescoço, né? Sem derramar o sangue, o Senhor proíbe. Devemos nos achegar ao Senhor por meio do sangue, o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz, ou não? É, vamos por partes, né? É, É, assim, olha, quando a gente fala em Torá, primeiro deixa eu colocar isso aí para o nosso Raverim, nosso Raver. A Torá são esses que a gente conhece como Pentateuco, como os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai de Gênesis, né, até o livro de Deuteronômio, né, ou Bereshit até o Devarim. Então nós temos lá, o primeiro livro da Torá é Bereshit, que é o Gênesis. O segundo livro da Torá é o Shemot, que é o Êxodo. Depois nós temos o é, Bamidbar, não, é isso, Bamidbar, que é o número. Depois vai Vaikra, que é o Levítico, né? Ou eu troquei a ordem, Levítico, depois o Números, né? E por último Devarim, né? Que é o Deuteronômio. Esses aí compõem os 5 livros que nós chamamos de Torá. Depois, na sequência, nós temos o que nós chamamos dos livros dos profetas, né? Que aí começa, né, os períodos em que até os últimos profetas, que é Malaquias, né? Então, dentro nós temos ainda os Terrilim, que são os Salmos, e os Ketuvim. Ketuvim são vários livros escritos como reis, como crônicas, né? São livros mais conta a história, genealogia e tal. Então, como ele colocou assim de Velho Testamento, né? Nós não temos esse entendimento, né, de Velho Testamento. O que nós entendemos é o seguinte, que existe 3 períodos, né? Um período que é o estabelecimento da Constituição que vai reger, né, a nação de Israel, a nação Kadosh. Depois vem os profetas que vão trabalhar no desvio dessa Constituição. Então, todos os profetas trabalharam no sentido de fazer com que o povo voltasse a cumprir o Velho Testamento, como se diz, mas é a Torá. Então, o que se chama de Velho Testamento é a Torá, os navinhos, os profetas, Torá e profeta. Só que os profetas foram enviados para fazer o povo retornar à Torá.
Podem trabalhar todos os profetas, a única coisa que o profeta faz é trabalhar para que o povo volte a cumprir aquilo que Elohim determinou. E quando você fala no sangue da aliança, veja bem, é muito importante. Você teve, quando lá no Monte Sinai, o Moshe, que é o Moisés, ele congrega o povo no pé do monte, do Har Sinai, que é o Monte Sinai. Então lá é estabelecida a outorga da Torá e também é estabelecido toda a ordem sacerdotal. Então é construído um tabernáculo, é construído o altar, é construído todas as coisas do serviço sacerdotal e é estabelecido o sacerdote. E o sacerdote estabelecido foi o sacerdote Arão, que é também irmão de Moisés, que é também irmão de Miriam. Quando foi feita a promulgação disso, né, ele diz assim, ó, ele pegou o sangue de animais e aspergiu, né, em todas as peças, no livro, tudo, e diz, ó, isso aqui é o sangue da aliança. O que é o sangue da aliança? Sangue que promulgou aquela aliança. Mas o que é a aliança? A aliança ela tem, né, preceitos, tem mandamentos, né, tem estatutos. E essas coisas, você praticando elas, você está dentro da aliança que foi estabelecida. Se você incorresse em algum desvio que não fosse um desvio grave, vamos colocar assim, um desvio grave. O que é um desvio grave? Existem preceitos, mandamentos, que eles, uma vez sendo infringido, incorre, na verdade, em pena de morte. Né? E tem pecados, né, e transgressões que você poderia simplesmente dizer, olha, eu pequei, mas eu não tinha essa consciência que estava pecando. Então, existia um ritual. Você pegava um animalzinho, ia na presença do sacerdote, você confessava o teu pecado e o sacerdote imolava, então fazia expiação ali daquela tua transgressão, daquele teu pecado. Bom, você fez uma pergunta em relação ao sangue do Machia, né? Nos aproximar aproximar de quê, né? Então é uma pergunta que a gente tem que meditar, é que o sangue derramado no madeiro, né? Se chama de cruz, né? Madeiro, ele nos aproxima do quê? Ele nos conduz a quê? Né? Então essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Quer dizer, eu preciso de alguma coisa que me conduza a um determinado lugar. E dentro desse determinado lugar eu tenho que saber exatamente, né, o que é, como procede, o que fazer. Tem que ter uma ordem determinada. Mas se eu digo que o sangue me leva a algum lugar e eu não consigo definir claramente que lugar é esse, então como que eu vou ter procedimentos, como que eu vou agir de forma a dizer, não, eu estou nesse lugar, estou praticando as coisas desse lugar, então eu faço parte deste lugar. Então, veja bem, lá está dizendo no Efésios, eu acho que no capítulo 2, diz assim, olha, ó, antes vocês estavam no mundo, estavam sem Deus, sem Elohim no mundo, estranho às alianças. Mas pelo Machia, vocês estavam sem esperança, mas pelo Machia, vocês vão chegando perto, vão chegando perto, vão chegando perto. Então o Machia, ele tem que trazer você para algum lugar. O Machia tem que trazer você para algum lugar. E esse lugar é justamente aquilo que foi desviado. Assim como os profetas trabalharam todo o tempo para fazer o povo voltar a cumprir a aliança que foi abandonada, então agora o Machia também vai fazer você cumprir a aliança, a mesma aliança. O Machia veio para ser estabelecido como rei. E nós conhecemos ele como um rei, e de fato ele é um rei. Mas ele é o rei de quê? Da onde? Então nós temos que estabelecer isso. Lá no livro de Shemot, no capítulo 19, livro de Êxodo, no capítulo 19, nós vamos ver lá que o Elohim está chamando o povo para estabelecer um pacto, uma aliança. E nessa aliança ele diz assim, ó, se vocês cumprirem esse pacto, essa aliança, vocês serão para mim uma propriedade peculiar. Vocês serão para mim uma nação Kadosh, uma nação santa. Vocês serão para mim um reino sacerdotal. Então ele estabeleceu e falou, mas se vocês cumprirem isso, essa aliança, vocês são isso. Agora, se vocês transgredirem isso, vocês não são isso. Então, para ser
reino sacerdotal, nação Kadosh e propriedade peculiar de Elohim, só cumprindo a aliança. Mas o povo se perdeu da aliança e aí vem o chamamento lá em Jeremias, né, e Irmiarro, no capítulo 31, né, a partir do 31 até o 34, né, que ele diz assim, olha, eis que eu vou fazer uma nova aliança, né, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme aquela aliança que eu fiz com eles quando eu tirei eles do Egito, lá no Monte Sinai. Não é o conforme a aliança é a mesma, mas não da forma como foi colocada. Porque lá o monte, né, o monte tremia, né, se ouvia o som de buzina, e as pessoas colocavam seus ouvidos e ouviam. Agora não, nessa nova aliança que está escrito em Jeremias, no capítulo 31, de 31 a 34, que a aliança é que a Torá, a lei de Elohim, vai estar no coração do homem. Esta é a aliança. Por quê? Porque a aliança diz assim, vocês não me conhecem. Vocês não me conhecem. Mas ele diz que quando a Torá dele, a lei dele está no coração do homem, então ninguém vai dizer assim, Sérgio, você conhece Elohim? Não, eu conheço Elohim porque eu conheço as leis que ele determinou, eu conheço ele pelos mandamentos. É isso que está lá na aliança, que está escrito em Jeremias, no capítulo 31, versos de 31 a 34. Que a aliança é que a lei de Elohim, a Torá de Elohim, tem que estar no coração do homem. Agora a pergunta que não quer calar, né? E aí, meu amigo, pensa nisso, porque se aonde as religiões ensinam que a Torá tem que estar no coração do homem, aonde que as religiões trabalham para que a Torá seja colocada de fato no coração do homem? Então, eu te digo, e com certeza, que todas as religiões trabalham para que a Torá não seja colocada no coração do homem. E isso é difícil de falar, difícil de entender, e as pessoas vão tomar isso até que, olha, mas que absurdo falar isso. Mas é uma verdade. Procura saber qual religião realmente pega e ensina a Torá, ensina as alianças, ensina realmente quem é o Mashiach, porque o Mashiach ele veio para salvar o povo de Israel. O Mashiach foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso está totalmente registrado, isso é sabido. Mas então eu não sou israelita. Você é porque os filhos de Abraão, na pessoa das 10 tribos que foram expulsas do reino do norte, de Samaria, que eram seguidoras de Jeroboão, que os assírios foram lá, levaram para a Síria, e de lá nunca mais se ouviu falar, esses foram espalhados em todos os povos, línguas e nações. Então, impossível que você não tenha em si qualquer coisa de israelita, você tem. Agora, você tem de israelita e também tem de outras nações. Agora, qual que você vai despertar em você? O israelita que existe em você ou as nações que estão em você? A escolha é tua, agora é você que escolhe. Sérgio, abranda um pouco. É contigo. Perfeito. Eu não sei se respondi para o rapaz, mas a questão do sangue que promulgou aquela aliança, né? Agora você tem um sangue que o Mashiach diz assim, esse é o sangue da aliança, né? Então é uma promulgação porque mudou o sacerdócio, não é mais o sacerdócio segundo o levita, né? A segunda ordem levítica, arônica, né? Mas agora é a segunda ordem de Malkit-Sadik. Malkit-Sadik, gente, não é Melquisedeque não é o nome de gente, tá, amigão? Melquisedeque não é nome de pessoa. O que está escrito lá é Malkit-Sadik, ou seja, reino de justiça. É um sacerdote do reino de justiça. Aquele sacerdote que apareceu lá, Avraham, que Avraham deu dízimo, o nome dele não é Melquisedeque, não. Ele é um sacerdote do Malkit-Sadik. Ser sacerdote do Malkit-Sadik é ser sacerdote do reino do Altíssimo, reino de justiça. Ok? Ótimo. Eu queria que sim, que tenha respondido sim, né? Essa questão, né? Porque que ocorre, né? Vamos dizer assim, entre a cristandade e entre a palavra, né? De Yahu, né? Essa questão da nova aliança, né? E não da aliança renovada, né? E muitos ainda não entendem. Marcos, eu acho assim, né? Que você está dando uma aula belíssima sobre Torá, sobre como agirmos, né?
Eu pediria agora a você, vamos supor, né? Eu tenho até dito aqui para minha esposa, né? Que eu tenho orado muito, né, ao Eterno, para que Ele me dê palavras, né? Porque muita gente está saindo, né, de Babel e muitas vezes eu não sei nem como conversar, como iniciar, né? Porque outro dia, um exemplo, eu estava conversando com uma irmã e depois de falar tanta coisa com respeito ao nome, com respeito à Torá, o papo terminou ela dizendo para mim, mas o sangue de Jesus não tem o poder de curar? Né? E eu juro que eu fiquei sem palavras. Né? Eu disse, olha, eu vou jantar, a gente continua depois, entendeu? Porque foi um choque, assim, né? Porque a gente imagina que essas pessoas que estão saindo de Babel, elas já estão, vamos dizer assim, sendo chamadas, né? E só pelo chamamento já faz com que o Espírito atue sobre elas e elas já estejam mais abertas, né, a certas realidades. Então, eu perguntaria a você, meu irmão, como você age, né, quando uma pessoa surge na tua frente e lhe pergunta, por exemplo, mas então Jesus não é o nome? Ou coisas do gênero, né? O que que você, assim, vamos dizer, que tipo como é que se diria? Ai, meu pai, fugiu a palavra. Mas que tipo, sabe, de assunto você levaria com essa pessoa, né? Para mostrar para ela que realmente tudo que é de Babel, né, é mentira, né? Como é que você inicia um diálogo desse? Não sei se você me entendeu. Sérgio, é complicado. Por quê? Porque tem pessoas que, como você disse, né, já está assim com seus pés assim, um pé ainda lá em Babel, mas já está com o outro pé bem fora, né? Então é mais fácil. Mas tem pessoas que realmente, então assim, você tem que ter um entendimento, né, de que de fato a pessoa está querendo sair de Babel. Porque se a pessoa está te perguntando só para testar ou para escarnecer, é complicado. Então eu creio que se a pessoa está preparada para ouvir, e não é o caso aqui, viu, para responder essa pergunta do jeito que você gostaria que eu respondesse, mas porque eu tenho aqui pessoas que vão ver esse vídeo e que são pessoas que já estão em Tchuvá. Se elas já estão em Tchuvá, o que eu vou falar aqui é uma coisa normal, tranquila. Mas haverá, haverá pessoa, né, ou pessoas, haverão pessoas que vão abominar isso, né? Então eu prefiro dizer assim, olha, se dado fosse uma verdade, né? Porque diz assim, ó, que o sangue do Messias tem poder, né? É isso que você está fazendo referência, né? Assim, o que a gente vê é que muitas pessoas invocam essa cura, né, invocando o nome do Messias, né? Mas tem pessoas que é curado e tem outras que não. Então, de fato, não é isso, né? Mas o que faz a diferença, e aí a minha resposta é essa, né? É você que vai fazer diferença, não é. Não adianta ele ter derramado sangue no madeiro se isso não te interessar para nada, não te servir para nada. Né? E muito menos se alguém chegar para você e disser que esse sangue foi derramado por causa disso ou daquilo, quando de fato não é para isso ou para aquilo, porque o sangue ele foi derramado por causa da aliança. Como Moisés, ele aspergiu todas as coisas com sangue de animais, então essa condução com sangue de animais, ela veio até o momento em que esse sacerdócio levítico, ele tem um encerramento para iniciar um sacerdote que foi estabelecido muito antes do sacerdote levítico. Veja bem, Abraão, ele teve um contato com um sacerdote que é chamado de rei de Salém. Olha só, o Melech Shalom, né? O Melech Shalom é rei de paz, né? Mas depois a gente lendo lá, a gente entende que primeiro tem que ser implantado o reino de o Malkit Sadik, e depois o Malkit Shalom, que é o seu reino de justiça, depois o reino de paz.
Então Abraão teve um contato com o sacerdote que representa o Mashiach, ao qual o Mashiach faz parte e é o próprio, vamos dizer, o rei desse sacerdócio. E antes que existisse um sacerdócio levítico, foi apresentado a Abraão o sacerdócio segundo a ordem de Malquitzadique, que é o que realmente é o Mashiach, rei e sacerdote. Então, esse período do sacerdócio levítico, ele teve um período transitório, onde o sangue de animais também era transitório, sombra de um sangue que seria derramado. Então, o que é sombra? Sombra é aquele sistema que ia durar até a vinda do Mashiach, e aí a vinda do Mashiach é porque ele ia implantar um sacerdócio, segundo a ordem de Malquitzadique, que é um sacerdócio eterno, né? Ao passo que o sacerdócio levítico era terreno, ao passo que cada sacerdócio tinha que fazer sacrifício por si mesmo e pela nação, ao passo que continuamente tinha que fazer os mesmos sacrifícios, e todos os anos, impreterivelmente, no dia de Yom Kippur, tinha que se fazer uma aspersão no altar dentro do lugar mais santo, que é o lugar santíssimo. Em função disso, né, nós temos que compreender que o sangue que falava no tempo de vigência do sacerdócio levítico era um sangue de animais. E esse sangue de animais, esse sim era a sombra do sangue do Mashiach. O sacerdócio levítico também era sombra do sacerdote Malquitzadique, ou seja, o sacerdócio que foi apresentado a Avraham, quando ele voltou da matança dos reis, da vitória que ele teve contra os 5 reis, quando ele entregou os dízimos ao sacerdote de Malquitzadique, então esse sacerdote realmente é o verdadeiro sacerdote, não o levítico que foi apresentado depois. Tanto é que o tempo de vigência dos sai fora o Malquitzadique, entrou o sacerdócio levítico. Sai fora o sacerdócio levítico e entra o Malquitzadique de novo. E esse está vigente hoje. Então, se você transgredia anteriormente a aliança e você recorria a um sacerdócio terreno, agora você tem que recorrer a um sacerdócio eterno. E aí é um grande problema, porque você não pode viver transgredindo e invocando esse sacerdócio para isso. Né? Fala aí, Sérgio. Muito bom. Assim, com a sua experiência hoje, né, de Torá, inclusive eu quero que os irmãos saibam que muito do que eu aprendi sobre Torá, eu aprendi com essa figura que está aqui do meu lado, esse meu amado Ari. Ele me despertou por uma série de coisas que talvez se eu não tivesse conhecido, quer dizer, o pai sabe como faz as coisas, né? Eu talvez até hoje ainda estaria engatinhando em certos aspectos, e rapidamente eu consegui entender, né? Porque o Marcos, além de conhecer a palavra, de conhecer a Torá, de conhecer o Taná, ele tem uma forma toda especial de colocar isso, pelo menos para mim, né? Que encaixa assim na minha mente e, como eu digo, as fichas caem, né? Então ele diz 2 palavras, eu já começo a visualizar os textos e, nossa, é isso mesmo, né? Assim foi com o calendário lunar, assim foi com as festas, assim foi com uma série de coisas que aliás, até a circuncisão. Então, eu tenho assim uma estima muito grande, o Marcos sabe disso. Então, com toda essa experiência que o Marcos tem, com toda essa facilidade de expor, né, que ele tem a verdade, eu deixaria essa última parte, vamos dizer assim, né, essa última... Na verdade, esse é um programa que não vai ser um programa de 5 horas, né? Eu gostaria que o Marcos assim pudesse, sei lá, colocar alguma coisa para quem ainda está, para quem está saindo de Bavel, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, não adianta eu sair da igreja Fogo e Glória
né? E para, por exemplo, alguma coisa tipo ah, judaísmo da unidade, ou para a Sina, ou para outra organização que, embora se transfigure, se travista, né, de judeu, mas que, na verdade, eles estão formando organizações com os mesmos aspectos das outras, só que falando da Torá, se vestindo como judeu, mas no fundo a ideia é a mesma, é ganhar dinheiro, a ideia é a mesma, é manter organizações humanas em funcionamento, quando hoje nós sabemos que na realidade o povo Yashurum, ele é um povo, ele não é uma organização. E ele nem está organizado, ele está. O Marcos está lá em Goiânia, eu estou aqui em São Paulo, nós temos irmãos em Campinas, nós temos irmãos no mundo inteiro, e todos eles lamentam a mesma coisa. Puxa vida, eu gostaria muito de encontrar meus irmãos, a gente poder fazer um Shabbat junto, né? Porque, na verdade, essa é uma defesa também. Da mesma forma que ele utilizou as 10 tribos sumirem entre os gentios, né, para que não fossem dizimadas, para que hoje nós pudéssemos estar voltando, da mesma forma ele está fazendo com que aqueles que estão saindo de Babel e estão retornando às antigas veredas estejam cada um num canto, porque assim não tem como ir lá e pegar o cara, né? Onde está o cara? Pode pegar eu, o Marcos, que a gente dá a cara para bater, pode pegar o Aved, mas o restante está tudo aí, né? Está tudo enrustido, vamos dizer, né? Está tudo escondido aí nas suas casas e tal. Então, eu gostaria assim, né, Marcos, que você, com as suas palavras, pudesse explicar ao povo que não adianta trocar 6 por meia dúzia, né? O que seria realmente a techuvá? Quais seriam os passos que a pessoa teria que ir dando, né? Você me entendeu? O som tá me ouvindo agora? Sim. Então vamos lá. Vamos colocar assim. Quando a pessoa sai de Babel, vamos ver se eu consigo formular isso. Ela sai correndo, certo? Aí a nossa linha, vamos dizer, mestre, linha central, a pessoa passa direto e vai lá para o outro extremo, entende? Então, o risco da pessoa sair de um sistema religioso e cair no outro sistema religioso é grande. Por quê? Por causa desses hábitos, né? Você tem necessidade de templo, você tem necessidade do roche, né? Do pastor. É uma necessidade. A pessoa acostumou com isso, viveu sempre isso. Agora, quando você vai viver uma vida de israelita, né? Você tem o roche, sim, só que o roche ele é o Mashiach. Mas você tem as referências com os teus irmãos, né? Pessoas que têm vocações, né? Então, temos que entender e respeitar isso, né? Então, assim, olha, o que acontece? Nós não temos uma estrutura, assim, aqui no Brasil, pelo menos, nós não temos ainda uma estrutura para dizer assim, quando a pessoa quer sair do meio religioso e quer fazer tchuvá, o que encontra? Ela encontra o judaísmo, né? Encontra pessoas aí que outras arapucas que estão armadas aí, né? As bait da vida aí, para pegar essas pessoas e tira de um sistema religioso e taca no sistema religioso também, cheio de preceitos, cheio de coisas de homens, e não realmente aquilo que o Elohim determinou, porque a vida dentro da Torá, a vida que o Elohim determinou, é muito tranquila, você não tem que viver preso ao sistema religioso. Então, sabe, esse negócio de ficar rezando, seguindo cartilhas e tal, essas coisas é religião. O que Elohim quer é que você pratique a justiça que está na Torá. E isso você faz quando você vai comprar, quando você vai vender, quando você viaja, quando você deixa de viajar, quando você trata com alguém, quando você destrata com alguém. Tudo isso você tem que aplicar a justiça da Torá. Não é num templo que você vai aplicar. Não adianta ir para um templo e dizer que vai aplicar a justiça de Elohim lá no templo, porque é inaplicável. Não tem como aplicar isso lá. As coisas que Elohim quer que você faça, ele quer que você faça isso no teu dia a dia, na hora de se relacionar com as pessoas, na hora de você honrar teus compromissos, na hora de você atender quando alguém está te solicitando, na hora que alguém está te pedindo, na hora que um pobre te aborda. É nessa questão que Elohim quer que você seja uma pessoa de Elohim.
Não adianta você ficar 2, 3 horas lá no templo e depois sair e ser a pior pessoa que você pode. Não, não adianta. Você tem que viver aquilo que Elohim determinou. Então você tem que viver praticando a justiça da Torá. E a justiça da Torá não se pratica em templo religioso, se pratica vivendo o dia a dia, no teu trabalho, na tua escola, no meio da tua, no seio familiar. É ali que você pratica as coisas de Elohim para você ser verdadeiramente filho de Elohim. Não é uma igreja que vai te determinar que você seja um filho de Elohim, mas a tua atitude fora da igreja, no convívio social, no convívio com as pessoas. Aí sim, aí você vai provar que realmente é um israelita. Então, quando as pessoas querem sair do sistema porque reprovam o sistema e querem algo melhor, algo mais justo, algo mais, vamos dizer, transparente na presença de Elohim, então realmente nós não temos aí uma resposta para isso. Por quê? Porque nós somos pessoas espalhadas. Eu estou aqui em Goiânia, o Sérgio está em São Paulo, o Fábio está em São Paulo também, o outro está lá em Curitiba, Iachar, e por aí vai, o outro está lá em Belém, do Pará. Entende? São pessoas que estão bem afinadas nesse propósito de seguir a Torá, mas nós estamos tão distantes uns dos outros, né, que não temos uma estrutura para dizer, mas se as pessoas quiserem vir maciçamente, eu posso receber aqui na minha casa, daí tá, talvez 10 pessoas, 12 pessoas, para fazer o estudo da Torá e dos profetas aí nos dias que a gente pode se reunir e fazer esse estudo. Quer dizer, mas eu não tenho essa estrutura para receber. Então eu mesmo não sei quem são as pessoas que querem sair do sistema religioso. Ah, eu comecei a perceber que Elohim de Israel, que não é bem assim que eles ensinam, não é assim que o pastor me ensina. Eu estava lendo na escritura, descobri o sábado, não é o domingo. Então essas pessoas que começam a perceber essas coisas precisam de um lugar seguro, um lugar que eles possam chegar e trocar ideia, falando, quem mais pensa igual a mim? Quem está comigo? Quem é que lê aquilo ali e entende do jeito que eu entendi? Aqui está dizendo que é para guardar o sábado, o Shabat. Quem mais pensa assim? Então a pessoa já começa a se reunir com outros por causa do Shabat. E aí já tem uma comunidade muito grande no Brasil, que são os adventistas, que são alguns batistas do sétimo dia, Igreja de Deus do sétimo dia, e por aí vai. Você já encontra grandes grupos de pessoas que guardam um preceito da Torá, que é o sábado, o Shabat. Mesmo que seja o gregoriano, não tem problema, mas o objetivo é bem claro. Mas aí você consegue um grupinho, mas eu descobri na Torá que a gente não pode comer certos animais, certos alimentos que é proibido. Então você aí já passa a ser outro grupo. Entende? Então, para ter esse grupo para fazer chuvar, ainda não afinamos as pessoas assim de quantidade localizada para poder divulgar realmente, falar ó, fisicamente, né, eu posso ir na casa de fulano, de Beltrano, que lá a gente vai estudar porções da Torá, ou seja, as paraxás, ou as porções né, de ensinamento que a gente vai absorver durante o ano todo, e aí isso vai ser contínuo durante a vida toda, não se termina, uma tchuvá, começada a tchuvá. E o que é começar uma tchuvá? Tchuvá é você realmente começar a praticar as coisas que estão lá na Torá. Então tem certos preceitos que você começa cumprindo, outros é mais difícil, mas com o tempo você vai evoluindo, vai aprendendo e vai se consolidando. E quanto mais você se consolida, mais você é um praticante da Torá, mais é um praticante das palavras dos profetas, e aí sim você vai sendo enxertado lentamente na oliveira verdadeira, no povo de Israel, e aí você vai fazer parte da nação Kadosh, do reino sacerdotal. Sérgio, é contigo. Vamos lá, talvez ainda mais um trechinho e a gente já conclui, né? Sim, exatamente, né, meu irmão? Eu conversando com a Védia outro dia sobre isso, nós estamos dizendo o seguinte, né, de que, por exemplo, existem pessoas que realmente elas vêm se preparando a vida toda, talvez, né, para chegar no momento em que elas vão ter consciência de que onde estiverem um ou dois ou três reunidos em nome dele, ele estará ali, né? Mas existem muitas pessoas hoje saindo de organizações e mesmo que elas percebam que as organizações são humanas, etc., elas sentem a necessidade da pompa, do local, dos bancos de couro, né, do teatro, né? Então, nem todos vão ser capazes, né, de satisfazer
satisfazendo as vontades do Eterno e se sentindo povo, independente de que se mora sozinho num quartinho. Então, é isso, né, que eu acho que está faltando para muita gente. Né? No momento em que as pessoas começarem, realmente, como você acabou de dizer, a praticarem a Torá no seu dia a dia, onde estiver, elas vão começar a perceber que elas são povo, independente se o vizinho não é povo. Né? É isso. É isso. Entendeu? Então. Então eu queria assim, Marcos, eu gostaria então que você fizesse seus pronunciamentos finais, né, a respeito do que você quiser colocar, né, para deixar de recado aí para os nossos Averim, né, que estão assistindo, para alguns Arim que também estão, muitos estão conversando comigo aqui pelo Face, é, colocar, né, a sua opinião, as suas ideias, o que você espera, sei lá, o que você quiser. A palavra é contigo. Ok, então. Em primeiro lugar, né, eu queria assim dizer que eu tenho um grupo de pessoas, né, muitos amigos, né, que a gente trabalha junto há algum tempo. E realmente tem alguns dias aí que eu não tenho feito trabalho com ninguém, tenho me isolado um pouquinho, mas os motivos são totalmente particulares, né? Coisas da minha vida mesmo que estão acontecendo e que já está também já está havendo mudanças de novo, né? Então, eu tenho o meu amigo Bill Moshe, tenho o Fábio Pires, o Raimundo, Yachar, né? E o Regis, né? Algumas pessoas assim que a gente tem convivido aí no dia a dia no Facebook aí que tem acompanhado o nosso trabalho e de certa forma acaba conhecendo a gente, sabendo como que a gente defende, né? Então é essa questão que a gente tem trabalhado, esse grupo que eu citei, inclusive você mesmo, Sérgio, nós fazemos um grupo de pessoas que estão incentivando as pessoas a buscarem mais, de fato, de verdade, um conhecimento do Eterno, né? Um conhecimento das coisas que o que Eterno determinou para que o povo cumprisse, né, como mandamentos, como estatutos, como preceitos, né, praticar os juízos que estão na Torá, de forma que te coloca como um cidadão, né, da nação Kadosh, né, nação santa. Então isso aí é uma coisa, esse é realmente o nossa mensagem, essa é realmente a nossa mensagem. Quando a gente tenta dizer que não se esconda atrás de uma religião, não se esconda atrás de uma roupagem, né? Não se esconda atrás de um pastor, ou de um apóstolo, ou de um bispo, não sei, está surgindo cada coisa aí que é de arrepiar, né? Mas se paute na Torá, nas Escrituras, né, nos profetas, né? Procura ler o que os profetas realmente estão tentando dizer para o povo, por que que o profeta foi levantado ali no meio daquele povo, naquele tempo, quais as razões que levantou. Se você leu, por exemplo, o livro de Yeshayahu, que é o livro de Isaías, né, logo no primeiro capítulo, ali no, sabe, do versículo 1 até o 14, só ali você já vai ver a lástima que estava a nação de Israel naquele período. Lamentável a forma que estava a nação de Israel naquele período, quando Isaías, né, Yeshayahu, foi levantado como profeta. Então, sempre que as coisas estão difíceis, né, estavam difíceis, Elohim enviava um profeta, né, e o profeta tinha o trabalho de fazer o povo se converter novamente ao Elohim, deixar as práticas abomináveis e voltar para os termos de Elohim. E esses termos, quais são os termos? É a sua Kadosh Torah. São as leis que ele determinou para fazer com que o homem tivesse limites na sua vida, tivesse uma relação muito transparente e limpa, né? Uma relação boa com o seu Elohim. E então, isso está escrito na Torá. Quando você procura se relacionar verdadeiramente com o Elohim de Israel, você tem que fazer isso através do quê? Você tem que provar que ama ele quando você ama e obedece. Não adianta você falar que ama, mas não obedece. Então, se ele deixou coisas para você fazer e disse para você não fazer certas coisas, então você tem que ser obediente. Não adianta você falar que ama Elohim e pratica as coisas que ele proibiu que você praticasse, né? Então, e isso só se encontra na Torá, né? É isso então. Eu já vou agradecer então e despedir de todos aí, Sérgio. Então, olha, a todos e a todas aí, uma shalom especial
e vamos ver se nós conseguimos voltar normalmente às atividades aí. E a recomendação é essa, né? Estudar, isso que eu falei aqui, meditem, vão pesquisar, ver se o que eu falei é verdade, né? Procura lá saber se realmente não comprem gato por lebre, não. Estudem, busquem lá, vê se o Marcos Grano falou é verdade, se não for, já refuta lá, fala, ele falou uma grande besteira, mas fala isso, né, pautado nas escrituras. Não fala porque você não gostou da barba do presbítero Sérgio aí, não. Nem da minha barba aí. Então fala porque nós pisamos na bola, nas escrituras. E vai ser muito bom a gente poder trabalhar nesse sentido. Shalom a todos e a todas. Sérgio, um abração especial para você. Shalom, meu irmão. Eu quero agradecer primeiramente ao Eterno Yahu, né, por possibilitar esse momento, esse encontro histórico aí, depois de vários meses. Eu e o Marco aqui de novo, falando da Torá, tranquilamente, dando risada, assim como tem que ser um servo, né? Feliz porque tem o Pai. Os problemas do dia a dia a gente tem que ter mesmo, né? Porque isso, nós estamos no mundo, não tem como. Mas tendo o Pai nós temos a felicidade, tendo o Pai nós temos a paz, tendo o Pai nós temos a ordem, tendo o Pai nós temos o reino. Eu quero agradecer, então, primeiramente, ao nosso Hu Yahu, né, por ter permitido esse momento. Agradecer a presença do meu Ari Marcos Grano, amado Marcos Grano, com suas palavras de sabedoria, com suas palavras tranquilas, com suas palavras que realmente partem da Torá, né? Nós sabemos disso. Como ele mesmo disse, se você é beriano, vá lá procurar e vai encontrar tudo o que ele disse. Quero agradecer a todos aqueles, né, que estiveram presentes conosco aqui hoje, conectados a nós, né, nesse primeiro programa Trajetória, que vai ocorrer a cada primeiro domingo do mês, com uma personagem assim, tipo Marcos. O próximo vai ser o Ari Aved, né, que vai estar contando parte de sua vida para nós, que é outra pessoa maravilhosa. Quero agradecer até ao Google, né, por nos fornecer o Hangout, porque é uma coisa maravilhosa, porque nós podemos estar fazendo tudo, vamos dizer assim, praticamente sem custo, né? Nós sabemos que se fôssemos fazer isso aqui num estúdio, tá louco, né? Nós vamos ter que montar uma religião para ganhar dinheiro para fazer isso. Aí ficaria que nem o Benihim, né? Pedindo 3 milhões e 800 mil dólares para poder pagar uma emissora. Então, eu só tenho a agradecer, né? Eu quero dizer que eu desejo a todos um Shabbat Shalom. Nós estamos em pleno Shabbat. Até amanhã ao pôr do sol. Entraremos no dia 30 e na terça-feira ao pôr do sol estaremos declarando Rosh Chodesh e iniciaremos a sexta alunação, né, ou sexto mês, e tudo começa outra vez, né? E agradecer ao Pai, né, por nos dar essa chance de estarmos falando da sua palavra, né, porque não é para todo mundo que ele dá essa chance, e pedir que estejam amanhã conosco. Amanhã nós teremos o nosso Qual a Sua Dúvida novamente, com o Ari Aved aqui comigo. Nós já temos as perguntas, mas se alguém quiser enviar alguma pergunta do último momento, pode enviar. Se for algo bacana, a gente vai encaixar no programa. E avisar que nessa semana que entra, eu estarei tirando férias. Não férias seculares, mas nós não vamos ter o programa de quinta, nem de sexta, nem de sábado. Nós só estaremos voltando na outra segunda-feira, porque nós estamos passando por uma situação meio complicada e eu preciso correr atrás de um pouco aí da parte secular, né? E esses programas envolvem estudo, envolvem preparação, envolvem uma série de coisas que não estão me dando tempo de nem ligar para os meus clientes. Então eu vou pegar essa semana que começa na terça-feira e vou tentar levantar alguma coisa assim para poder sair um pouco do sufoco
Então, não iremos ter o programa na quinta, nem na sexta, nem no sábado. Mas na segunda-feira que vem, sem ser amanhã, amanhã vai ter, nós estaremos de volta a todo pano, como sempre. Tá? Não vão pensar que nós estamos parando, não, não, não. Nós estamos nem no início, né? Nós iremos continuar sim. Eu desejo então a todos aqueles que estão conosco até essa hora, no pleno domingo, né? Eu sei que amanhã todos trabalham, aqueles que não guardam o Shabá lunisolar. Eu agradeço a presença, eu peço que a paz e a Rushua Hamashi esteja sobre ti, sobre os seus, e muita shalom para ti também, meu irmão Marcos. Um grande abraço, muito obrigado pela presença, Isso. e É, que, só mais uma coisa. Então, né, lembrando, né, eu esqueci de falar, né, nós temos nosso programa Voz da Torá na sexta-feira às 20h30 e o encontro de Efraimitas na segunda-feira às 20h30 também, ok? Shalom. perfeito. Então, meus irmãos, só resta desejar então uma boa noite, muito obrigado, shalom, shalom. Shalom.